Oiê, tudo bem contigo? Hoje eu vou te ensinar meus 10 mandamentos da redação da URGS. Então, não perde essa dica. Vem comigo! O primeiro mandamento é: não esquecerás do título. Diferentemente da redação do Enem, a prova da URGS obriga o uso do título na redação. Então, gente, não deem essa mancada. Inclusive, tem uma parte específica ali na prova para que vocês coloquem o título. Ah, mas eu não sou criativo, eu não sei dar título. Gente, não percam tempo pensando em título. Vocês precisam colocar algo, obviamente que se for criativo, isso mostra um investimento autoral do texto de vocês, mas é para ser algo mais tranquilo na prova. Foquem naquilo que realmente interessa, que é a defesa do ponto de vista de vocês. Algumas dicas que eu dou é que vocês possam utilizar frases que estejam no texto de vocês como título. Por exemplo, vamos supor que o tema seja amor, como já caiu na URGS. Se vocês finalizarem a redação dizendo que na sociedade contemporânea o amor está em alta, vocês podem colocar como título o amor está em alta. É para ser algo simples, gente, para vocês. Claro que também pode ser criativo, mas não é para o candidato perder muito tempo, porque existem outras partes do texto que oferecem mais nota para vocês. Uma outra dica bacana que eu dou é: se vocês utilizarem algum personagem como consistência do argumento de vocês no decorrer do texto, peguem esse personagem, deem algum adjetivo para ele e coloquem no texto. Seguindo essa lógica de que o tema vai ser amor e vocês decidem falar, por exemplo, sobre Hermione de Harry Potter, vocês podem colocar no título Hermione apaixonada, ou Hermione em defesa do amor, ou Os amores de Hermione, sabe? Usem o personagem e joguem o tema ali, tentem brincar com as palavras. Mas isso não é para que vocês fiquem uma hora pensando no título. É se surgir essa ideia na hora, se vocês conseguirem montar. Senão, vão para aquilo mais fácil. Peguem alguma frase do texto e coloquem logo no título, tá bom? Vamos para o segundo mandamento, que é: não usarás aspas quando não for necessário. Gente, eu tenho horror a aspas no texto, porque no geral as pessoas usam de maneira muito equivocada. E as aspas numa palavra do texto podem ter vários sentidos. Então, assim, cuidem muito o uso das aspas. Vamos começar pelo seguinte: eu uso aspas quando eu quero falar uma palavra mais informal. Aí eu te pergunto, tudo bem, tu precisa colocar aspas para a palavra informal, mas a minha pergunta é: para que usar a palavra informal? Não tem um sinônimo na língua que seja normativo? Então usa o normativo. Mas eu quero falar algo da coloquialidade porque eu acho que fica mais legal no texto. Não, gente, não fica mais legal. Lembrem que um texto dissertativo no vestibular avalia também vocês na qualidade do vocabulário, tá bem? Algumas expressões muito populares, inclusive gírias, elas podem demonstrar pobreza vocabular. Obviamente que se vocês forem colocar alguma gíria como exemplo do argumento de vocês, certamente vai entre aspas, tá? Mas evitem essas expressões muito coloquiais, porque vocês não lembraram de um sinônimo. Tentem reformular a frase de vocês. Muitas vezes vocês utilizam as aspas em alguma metáfora, e aí o texto carrega um sentido irônico, inclusive com o uso das aspas de vocês. É muito mais indicado que vocês expliquem a metáfora do que fiquem o tempo inteiro trabalhando com aspas no texto. Por exemplo, se a gente disser que a Amazônia é o pulmão do mundo, a gente não está falando isso de modo literal, né? A gente está falando no sentido figurado, de maneira metafórica. Eu pergunto, precisa colocar a Amazônia é o pulmão do mundo? Gente, não parece até irônico? Como é uma metáfora já do senso comum, algo que já vem da popularidade,
vocês podem inclusive explicar essa metáfora. Podem não, devem. Então digam ali no texto por que a Amazônia é um pulmão do mundo. Então assim, a Amazônia é considerado o pulmão do mundo, visto que... nananana, tá? Esqueçam as aspas quando não for necessário. Quando é primordialmente necessário. Se vocês forem utilizar nomes de obras, por exemplo, tudo entre aspas. Se vocês forem fazer alguma citação direta, a citação é entre aspas. Porém, a minha sugestão, não façam citação direta, é muito decoreba. Façam paráfrases, ou seja, peguem aquilo que o autor falou e digam com as suas palavras. Lembrem que a gente não está falando de Enem, a gente está falando de URGS. E a URGS cobra de vocês investimento autoral. O que eu vou lançar mão das leituras que eu fiz na vida para defender aqui o meu ponto de vista, tá? Então tentem ser o mais dedicados possíveis ao texto de vocês, tá legal? Vamos passar para o próximo mandamento. Dirás e mostrarás. O que isso quer dizer? Dirás e mostrarás é a minha síntese do que é a consistência argumentativa. Isto é, tudo aquilo que eu digo, eu mostro de onde eu tirei. Se vocês só ficarem dizendo coisas no texto, vocês vão ficar no senso comum, vocês vão ficar na opinião. E um texto dissertativo é quando a gente pega uma opinião que a gente tem, traz uma referência teórica e transforma isso numa tese. Pegando o tema, por exemplo, Pais da Pátria, tá? Que já foi do vestibular da URGS. Se eu afirmar que o Brasil é constituído por pais da pátria, eu tenho meu argumento. Mas de onde que eu tirei isso? Quais são essas pessoas, essas figuras históricas que já passaram pelo Brasil, que me fizeram chegar no argumento de que o Brasil é constituído por pais da pátria? Então eu preciso mostrar de onde eu tirei isso. Aí eu vou pegar uma série de referências que eu tenho da história e vou colocar ali no meu texto, usando conectivos, óbvio. Por exemplo, isso é perceptível através dos governantes fulano, fulano, fulano e fulano, tá? Então assim, gente, vocês precisam pegar na mão da banca e mostrar as coisas pra ela, tá? Não pense assim, mas isso é tão óbvio. É claro que a banca vai entender. Gente, a banca tá ali para avaliar o quanto vocês conseguem desenvolver um argumento. A banca não deve, inclusive, inferir nada. Ela só vai saber o que vocês disserem. Se vocês acharem um argumento óbvio demais, ele precisa ser mostrado igual, tá? Vamos para o próximo mandamento. Não esquecerás do aposto. Gente, o aposto é fundamental, inclusive para dar o investimento para o texto de vocês. Mas onde eu uso o aposto? Se vocês forem citar algum autor, vocês precisam dizer quem essa pessoa é. Por exemplo, segundo Sigmund Freud. Quem foi Sigmund Freud? Sora, mas é óbvio que a banca sabe. De novo, não importa se é óbvio, vocês precisam mostrar a propriedade do conteúdo no texto de vocês. A banca não vai sentar com cada um de vocês e dizer: queridinho, mas tu conhece o Freud? De onde tu tirou o Freud? Então vocês têm que fazer isso ali na redação. Aí o que eu vou dizer? Qual vai ser o meu aposto? Segundo Freud, pai da psicanálise, tá? É só uma característica que vocês vão colocar ali no texto para indicar quem esse cara foi, para mostrar que vocês sabem quem ele foi, que vocês não simplesmente foram na internet e decoraram uma citação dele, tá? Eu gosto bastante quando a pessoa lembra, eu como corretora, lógico, de colocar a nacionalidade da pessoa, tá? Então, por exemplo, segundo Machado de Assis, autor brasileiro, tá? Ou segundo o importante escritor brasileiro Machado de Assis. Mas Machado todo mundo sabe quem é. De novo, não importa. Vocês precisam mostrar que vocês sabem quem é, tá? Então aposto assim, primordial. Depois não digam que eu não avisei. Vamos lá. Explicarás as metáforas. Como eu já falei na situação da Amazônia ser o pulmão do mundo, vocês precisam explicar as metáforas de vocês. É muito legal que vocês utilizem metáforas na URGS, porque
como eu havia dito também, a URGS trabalha com essa competência do investimento autoral. Então, lançar mão de figuras de linguagem para explicar alguma questão ou para introduzir um argumento, para introduzir o tema, é super bacana. Mas vocês precisam explicar as metáforas de vocês. Claro que essa metáfora do pulmão do mundo, ela já é conhecida popularmente, mas vocês podem criar uma metáfora. Pegar um tema e a partir desse tema criar uma metáfora, tá? Então, por exemplo, nesse caso dos pais da pátria, vocês poderiam discordar da autora e dizer que que vocês não concordam que existem pais da pátria. Existem apenas filhos da pátria. Filhos da pátria é outra metáfora. Então expliquem por que vocês acham que o Brasil é formado por filhos da pátria, tá? E aí vocês têm que explicar o que significa filhos da pátria na tese de vocês. Metáfora é muito legal, com certeza, para trazer o argumento, só que não se esqueçam, vocês precisam ter consistência argumentativa, tá? A metáfora ela vai servir para apresentar o argumento, para mostrar para a banca que vocês estão se articulando ali nas figuras de linguagem, que vocês não estão presos naquele modelo Enem, mas vocês precisam trazer de onde que vocês tiraram esses filhos da pátria. Quem são os filhos da pátria que tem na história do Brasil que levaram vocês a esse argumento, beleza? Vamos para o próximo mandamento. Não falarás com o leitor. Gente, pelo amor de Deus, não falem com o leitor. Eu acho que eu, enquanto professora e corretora, o que mais me dá agonia é quando o estudante começa a falar com o leitor. Tipo assim, vamos pegar o tema do estilo, que também já foi prova da URGS. Aí eu tô lá discutindo meu argumento, daqui a pouco eu digo assim, se você usa uma tiara ou uma saia, você tem o estilo assim assado. Gente, você não, tá? Isso não é uma crônica. Vocês estão escrevendo uma redação, um texto dissertativo argumentativo. Obviamente que tem vários gêneros que tem o tipo textual dissertativo argumentativo que vocês podem falar com o leitor. Lá no TCC de vocês tem muitos cursos e universidades que já permitem esse diálogo com o interlocutor de vocês. Na redação não, tá? Então, por favor, não falem com o leitor. Especialmente ali no fechamento da conclusão, às vezes vocês querem colocar uma frase de efeito e aí vão lá e dizem assim, assim você encontrará o amor. Tá? Não, ok? Isso não é uma crônica de domingo. Isso é uma redação vestibular da URGS concorridíssimo, tá? Não deem esse tiro no pé, por favor. Vamos lá para o 7º mandamento. Usarás paralelismo sintático. Sim, usarás. Gente, é surpreendente como as pessoas chegam no pré-vestibular e não sabem o que é paralelismo sintático, tá? Então, assim, vocês precisam utilizar. O paralelismo sintático, ele vai concordar com as palavras se forem femininas e masculinas, se estiverem no plural ou no singular. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos supor que o tema da prova seja valorização da cultura indígena. E o argumento de vocês é que a sociedade contemporânea precisa valorizar a cultura e os costumes dos povos indígenas. Então vejam o que eu falei, a cultura e os costumes. Não é a sociedade contemporânea precisa valorizar a cultura e costumes dos povos indígenas. Não, vocês precisam concordar em gênero e número. Reparem que o paralelismo vai aparecer muitas vezes nos artigos, nas preposições e nos pronomes, tá? Revisem isso na prova de vocês, se tudo está concordando, ok? O paralelismo sintático também se manifesta na conjugação verbal. Então, se vocês têm os períodos da frase de vocês ali estão em gerúndio, percebam de colocá-los em gerúndio. Se estão no infinitivo, coloquem em infinitivo, tá? Então, assim, precisamos valorizar a cultura indígena, bem como estudar os seus costumes. Se eu falei valorizar, eu preciso dizer
estudar, tá? Os verbos também precisam ser colocados de forma paralela. Revisem isso no texto de vocês, gente. Vamos lá pro próximo. 8º mandamento. Farás uma pequena narrativa a serviço do argumento. Gente, para mim esse é um dos principais mandamentos, ou seja, já falei para vocês que a URGS cobra como competência o investimento autoral, isto é, que vocês possam utilizar figuras de linguagem, outros tipos textuais para defender os argumentos. Eu acho essencial e muito bacana que vocês possam trazer a narrativa para dentro do texto de vocês. Mas reparem no mandamento, é uma pequena narrativa somente a serviço do argumento de vocês. Isto é, se vocês querem comprovar um argumento, por exemplo, vamos pegar o vestibular da URGS que falava sobre amizade. O que é amizade nos dias de hoje? Se o argumento de vocês é que hoje, com esse mundo contemporâneo tão corrido, é difícil a gente estabelecer um contato presencial com as pessoas e por isso é fundamental uma rotina de encontros, vocês podem, por exemplo, utilizar uma série que mostra os personagens se encontrando frequentemente para poderem trocar experiências. E aí tem série, nossa, tem muitos exemplos. Eu lembrei agora de Friends. Vocês poderiam falar que é um contexto anterior à tecnologia do WhatsApp e do Instagram e que as pessoas se reuniam num bar para tomar café, numa cafeteria, na verdade, né? Então vocês podem pegar esse exemplo para dizer que hoje, apesar da tecnologia, ainda é possível que as pessoas façam isso e não só possível como necessário. Então peguem a série, o enredo da série ou peguem personagens específicos e tragam para o texto de vocês. Porém, narrem somente o necessário para comprovar o argumento. Resumidamente, vocês vão fazer um recorte de alguma cena ou de alguma característica do personagem e trazer esse recorte para dentro do texto de vocês para defender a tese, ou seja, utilizem a narrativa como consistência do argumento de vocês. É muito mais legal isso do que vocês ficarem tentando lembrar de dados que vocês decoraram para colocar na prova, tá? Articulem, portanto, essas leituras que vocês têm no texto. Outra coisa muito legal de fazer é a analogia entre personagens. Então, vocês podem pegar um contexto contemporâneo e fazer uma analogia de como a cultura, como a ficção está entendendo esse argumento. Isso, para mim, como corretora e professora de redação e de literatura, é sensacional, é um baita investimento de vocês enquanto autores do texto, tá? Mas lembrando, é uma pequena narrativa. Vamos para o próximo mandamento. Usarás conjunções. Gente, apesar de que a URGS não faz que nem o Enem, de fazer uma contagem, de ser quantitativo de quantas conjunções vocês usaram no texto, de quantos nexos coesivos, é super importante para a sequenciação, para o encadeamento dos argumentos de vocês, que vocês usem conectivos. Então se organizem para utilizar pelo menos no D2 e na conclusão ali no início, ou seja, no D2 vocês podem utilizar além disso, ademais e lá na conclusão. Portanto, sendo assim, desse modo, tá? Se articulem, mas também entre os parágrafos de vocês. Um conectivo muito bom para utilizar quando vocês forem fazer essa pequena narrativa a serviço do argumento é: isso é perceptível, através do filme tal, ou no filme tal, tá? No livro tal. Ou isso pode ser percebido. Vocês podem fazer o inverso também, colocar a narrativa e dizer, fora da ficção, o conectivo aí, tal coisa acontece, tá? São recursos muito importantes para o texto de vocês, para esse encadeamento de ideias, tá? Vamos lá para o último mandamento, que é lacrarás. Gente, vão para a prova e se divirtam na escrita, lacrem, arrasem, utilizem todos os conhecimentos que vocês têm das outras disciplinas a favor do texto de vocês. É óbvio que o sistema nervoso atrapalha muito na escrita. Quanto mais ansiosos nós ficamos, mais difícil é de produzir um texto
com clareza. Não deem esse tiro no pé, respirem fundo, busquem algumas práticas para aliviar esse momento de estresse e de ansiedade. Leiam outras coisas que não sejam em relação à prova. Isso me ajudou muito no meu ano de vestibular, porque como eu já falei aqui no canal, eu gosto muito de ler. Então eu fui para a prova, levei um livro de crônicas que eu tinha, fiquei lendo, pensando em coisas bacanas, coisas importantes e não tentando focar ali naquele momento que para mim era super importante, assim como é para vocês, da decisão de um passo que eu estava tomando na vida, que é o ingresso no ensino superior. Tá? Então se divirtam, lacrem hoje e eu espero que essas dicas tenham ajudado a vocês a entender um pouquinho mais do que é a redação da URGS e também fazer essa revisão um pouco antes da hora da prova. Beijo!